Olá, nesse vídeo eu vou explicar um projeto que é um analisador de rede social profissional. Aí foi feito com teoria de grafos e a ideia foi modelar tipo um LinkedIn e construir 5 análises em cima dele. E a rede ela vai ser representada como um grafo não direcionado e ponderado. Por quê? Cada pessoa é um vértice, cada conexão entre duas pessoas é uma aresta e cada aresta tem um peso que representa a afinidade. Tipo, o peso abaixo é pessoa que se fala muito. Peso alto é gente que mal interage. E é não direcionada porque a amizade é mão dupla. Se Ana é amigo de Bruno, Bruno é amigo de Ana. Então vou começar mostrando as classes e depois eu vou mostrar uma das 5 missões que foram dadas. Então aqui estamos na aresta. A aresta vai representar a conexão entre duas pessoas. E então ela vai guardar o nome, vai guardar o vértice de origem, vértice de destino e o peso. E mais para aqui abaixo temos 4 construtores, que eles são usados para dar uma flexibilidade na hora de criar uma aresta. Porque às vezes, tipo, eu quero criar com nome e peso. Às vezes eu quero só com 2 vértices. Aí os construtores menor, eles chamam o construtor principal com o this. E vai preencher com null os dados que eu não coloquei. Aqui embaixo tem o getNome, que ele vai sobrescrever as que eu não coloquei, não coloquei dados. Então, ela vai retornar uma string vazia para já evitar problema na hora de mostrar lá os dados na interface, na hora de exibir. E aqui temos o toString, que ela vai mostrar como a aresta aparece quando ela é impressa. Vai ter o nome e vai mostrar os 2 vértices que ela liga entre as chaves. Aqui. Então, aqui estamos em vértice. Aí tem o nome, que vai identificar a pessoa. O grau, que vai contar quantas conexões ela tem no total. O int degree e o out degree, que vão ficar zerados, porque o nosso grafo é não direcionado. E temos a adjacência, que vai guardar os vizinhos diretos, que é os amigos diretos da pessoa. Aí vai ser a partir dele que a busca em largura. O BFS e o Dijkstra, eles usam para percorrer a rede. Aí aqui para baixo nós temos o construtor, que ele vai receber o nome e vai começar uma lista de vizinhos vazia. Aí aqui mais para baixo nós temos esses métodos aqui, que ele vai ser usado para registrar os vizinhos quando cria uma conexão. Tipo, quando a classe grafo ela cria uma conexão entre Ana e Bruno, ela vai chamar esses métodos para registrar que Bruno é vizinho de Ana. E como é não direcionado, Ana também é vizinha de Bruno. Aí aqui mais para baixo eu tenho o toString que retorna o nome, por isso não vai sair o endereço do objeto, vai sair os nomes. Agora aqui as análises ficam no LinkedIn Analyze. O construtor ele recebe o grafo da rede e guarda na variável rede para todas as missões usarem. Aí a missão 2 é para sugerir amigos de segundo grau, que é amigo de amigo que eu ainda não tive contato direto com a pessoa. Então, primeiramente, eu vou localizar a pessoa no grafo pelo nome. Se ela não existir, eu lanço um erro. Depois pego a lista de amigos direto dela, que são os vizinhos. Aí eu crio um mapa que vai guardar para cada candidato a sugestão quantos amigos ele tem em comum com a pessoa. Aqui mais para baixo nós temos o laço duplo. Aqui o laço de fora percorre cada amigo direto e o de dentro olha os amigos desse amigo. Esses são os candidatos de segundo grau. Os dois continue. Eles aplicam as regras. O primeiro pula se o candidato for a própria pessoa e o segundo pula se ele já for amigo direto. Aí tem um made que ele soma um no contador do candidato toda vez que ele aparece. Aí aqui mais para baixo vai ser onde eu transformo o mapa em uma lista de objetos, sugestão. Aí cada um com o nome da pessoa e a quantidade de amigos em comum. Aqui eu vou ordenar a lista de forma decrescente pela quantidade de amigos em comum. Aí quem tem mais amigos em comum vem no topo. E se caso der empate, o desempate vai ser por ordem alfabética.
Agora vamos para a missão 3. Na missão 3 está pedindo para medir quantas pessoas estão, quantos passos estão uma pessoa da outra. Aí aqui no Liquid Analyze, esse método ele vai só repassar a chamada lá para a classe grafo, que é lá onde está o algoritmo de verdade. Aí eu vou abrir o grafo lá para vocês verem. Então, para isso eu usei a busca em largura, o BFS, porque ele explora a rede em camadas, né? Primeiro os vizinhos direto, depois os vizinhos deles, e assim por diante. E como ele sempre expande o mais próximo primeiro, a primeira vez que ele alcançar o destino já é o menor número de passos. Aí aqui eu uso as três estruturas, fila, que ela vai controlar a ordem da exploração, ela que faz acontecer em camadas, visitados, que vai evitar dar loop, para não ficar visitando a mesma pessoa duas vezes. E os saltos, que vai guardar quantos passos cada vértice tá da origem. Aí aqui para baixo eu coloco a origem na fila, marcando ela como visitada e dizendo que ela tá a 0 passos dela mesma. Aqui embaixo, no laço principal, enquanto a gente estiver na fila, eu vou tirar o primeiro com o Paul e olhar os vizinhos dele. Aí cada vizinho que ainda não foi visitado, vou marcar como visitado. Por isso o saltos.get atual. Aí se esse vizinho for o destino, eu já retorno dali mesmo. E como o BFS vai de camada em camada, esse já é o caminho menor. Se não for, eu jogo ele na fila para ver depois. Aí se a fila acabar e não tiver achado, eu vou retornar -1, que vai dizer que não tem conexão nenhuma, que eles estão em grupos separados. Se for o BFS, que conta os passos. Mas, tipo, ela trata toda a conexão igual. Cada salto vale 1. Só que na nossa rede, as conexões têm peso diferente, né? Porque é a afinidade das pessoas. Aí vai ser aí que vai entrar a missão 4, que em vez de contar passos, ela vai contar os pesos. Aí aqui eu tenho três coisas. É a distância, que vai guardar o menor custo para chegar em cada pessoa. Tem o anterior, que guarda de onde eu vim para chegar em cada uma. Aí isso que é o que me deixa montar o caminho no fim. E tem o visitados, que é o quem eu já achei. No começo, todo mundo tá com distância finita, porque não conheço o caminho ainda. Só a origem, que vai ser 0. Aqui no Priority Queue é o que faz o Dijkstra ser esperto, a fila de prioridade. Ela sempre me dá a primeira pessoa mais barata de alcançar, então eu vou sempre pelo caminho mais em conta. Aí para cada vizinho eu somo o atual com o peso da aresta. Se isso der menos do que eu já tinha para esse vizinho, aí quer dizer que eu achei um caminho mais barato, né? Então eu atualizo o custo dele e marco que cheguei nele vindo do atual. No fim, eu monto um caminho de trás para frente, eu começo no destino e eu vou voltando pelo anterior, até chegar na origem. Aí eu devolvo o caminho e o custo total juntos. Se nunca cheguei no destino, aí eu vou devolver o caminho vazio e o custo -1. Com isso concluímos a quarta missão, né? Agora eu vou passar para a quinta, que é responsável por identificar os grupos isolados da rede. Essa funcionalidade ela serve para encontrar todos os componentes conexos do grafo, ou seja, grupo de pessoas que estão conectadas entre si, mas que não possuem nenhuma ligação com os demais grupos da rede. Aqui eu crio uma lista para armazenar todas as sub-redes encontradas e crio uma hash set para controlar quais vértices já foram visitados. Aí agora eu percorro todos os vértices do grafo. Sempre que encontro uma vértice que não foi visitada, aí significa que eu encontrei um novo componente conexa. Aqui eu começo uma busca em largura, utilizando uma fila. O primeiro vértice é colocado na fila para iniciar a exploração. Aí esse while aqui é tipo, enquanto houver elementos na fila, eu retiro um vértice, adiciono seu nome ao grupo e percorro todos os seus vizinhos. Aí caso um vizinho ainda não tenha sido visitado, ele é marcado como visitado e inserido na fila para continuar a busca. Aqui temos o Collection Sort, porque depois que a busca termina, eu ordeno os nomes para facilitar a leitura da saída. E por fim, eu retorno todas as componentes conexas que foram encontradas.
Agora eu vou mostrar a classe LinkedIn App, que é a classe principal do projeto. Ela serve para criar a rede e testar todas as funcionalidades que foram implementadas. Primeiramente, eu vou criar o grafo, informando que ele vai ser não direcionado e ponderado. Depois eu adiciono todos os usuários da rede com o método adicionar vértices. Aqui está todos os usuários da rede principal e também os dois grupos isolados que foram usados para testar. Aí em seguida eu vou adicionar a conexão entre as pessoas usando o método add_aresta. Aí além da conexão também vou passar o peso. Depois disso eu crio o objeto da classe LinkedIn Analyzer, passando o gráfico como parâmetro. Aí é essa classe que faz todas as análises da rede. Primeiramente, eu faço o teste da sugestão de conexões para a Ana, aí eu imprimo todas as sugestões que foram encontradas. Depois, testo o grau de separação entre alguns usuários, mostrando um caso em que eles estão conectados e outro em que pertence a grupos isolados. Aí, em seguida, eu testo a rota de maior afinidade, que o algoritmo vai encontrar o caminho de menor custo entre Ana e Fernanda. Aqui eu também faço um teste entre Ana e Juliana, que elas pertencem a grupos diferentes. E como não existe nenhuma ligação entre elas, aí o sistema vai informar que não há caminho. E por último, eu executo a quinta missão, chamando o método mapeia grupos isolados. Aí ele retorna todas as componentes conexas à rede. E o for vai percorrer essa lista imprimindo cada subrede encontrada. Com isso, eu consigo validar todas as funcionalidades pedidas do projeto que estão funcionando corretamente. Eu vou mostrar agora. Aí primeiro o sistema vai mostrar as conexões de sugestão para a Ana. Essas sugestões são pessoas que ela ainda não conhece diretamente, como já expliquei antes. E aqui vai ser exibido o grau de separação entre alguns perfis. Aqui podemos ver a quantidade de passos entre eles e quando não tem nenhuma ligação entre os dois perfis, o sistema vai retornar -1, que indica que eles pertencem a grupos diferentes. Na sequência temos a rota de maior afinidade. Nesse exemplo aqui, o algoritmo escolhe o caminho de menor custo e não necessariamente o caminho com menos conexões, porque ele vai considerar o peso das arestas. Também fiz um teste aqui entre dois usuários que estão em grupos isolados e como não existe nenhum caminho entre eles, o sistema vai informar que não foi possível encontrar uma rota. Por fim, o sistema exibe as subredes encontradas, podemos ver a rede principal e também os dois grupos isolados, mostrando que o algoritmo conseguiu identificar corretamente todas as componentes conexas do grafo.